Muito bem, depois de 2 semanas ausente, nós vamos voltar com tudo. E na aula de hoje nós vamos falar de VBA. E nessa aula, nós vamos continuar um trabalho que eu iniciei há um bom tempo atrás, iniciando a construção de uma ferramenta onde eu ensinava a utilizar UserForm lá do VBA. Na volta da vinheta eu vou explicar melhor como tudo isso funciona. Vamos lá? Bom, muita gente aqui no canal pede para falar de VBA, mas alguns pedem também Power Query, outros pedem Power Pivot, e o que eu quero saber agora de você é o seguinte: eu criei uma pesquisa, onde o link está na descrição desse vídeo, e eu gostaria muito que você me ajudasse a saber que conteúdo eu devo produzir aqui para o canal. O que eu mais devo produzir? Quero saber a sua opinião. Então, vai no link que está aqui na descrição do vídeo, preencha o formulário, que eu quero construir uma aula especial para você, certo? Uma aula que será disponibilizada somente para quem veio aqui e votou. Feito? Bom, sobre a aula de hoje, nós vamos falar sobre VBA e o objetivo é continuar um trabalho que eu comecei há um tempo atrás, lá no início do canal, onde nós criamos 3 aulas, onde eu ensinava a trabalhar com o UserForm do VBA. As aulas são interessantes, é legal que você assista a essas aulas, mas eu vou disponibilizar o arquivo que você pode trabalhar na aula de hoje, certo? Para que você possa dar continuidade ao que eu vou ensinar e depois voltar e entender como foram construídas as outras aulas. Feito? O link dessas outras aulas eu vou disponibilizar na descrição desse vídeo. E chega desse bate-papo e vamos colocar a mão na massa. Vamos lá. Bom, o que nós vamos fazer na aula de hoje é continuar um trabalho que foi iniciado lá no começo do canal, em uma sequência de 3 aulas que eu estou deixando o link disponível nessa aula aqui, os 3 links. Então, o legal é que você faça essas 3 aulas e depois faça essa nossa aula de hoje. É claro que se você já está aqui, pode assistir, você vai entender o que vai acontecer, mas é legal que para você entenda o todo, você também assista essas 3 aulas, ok? Então, na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para que você acesse e consiga ver essas aulas, ok? Bom, antes mesmo de eu começar a aula, deixa eu só mostrar a você o link que eu comentei na abertura da aula, onde eu quero saber de você que tipo de assunto que a gente deve tratar no canal. Eu fico sempre na dúvida que tipo de conteúdo criar, se eu crio vídeo de conteúdos mais básicos, ou se de repente trabalho com conteúdos de Excel mais avançados, se no fundo o que vocês procuram, por exemplo, é aprender VBA, né? Então, eu tenho aqui um questionário que eu gostaria muito que vocês, com toda a sinceridade, preenchessem ele. Na verdade, é muito simples, são só 2 perguntas, né? Aqui o seu nível de Excel e também que tipo de assunto você procura no canal. Vem aqui, responda essas 2 perguntas para mim, por favor, que eu quero criar aulas que vocês querem assistir, ok? O objetivo com essa pesquisa é criar o conteúdo mais adequado para o que você procura. Feito? Bom, esse link eu vou deixar disponível também na descrição do vídeo, ok? Quero muito saber a sua opinião, mas agora nós vamos colocar a mão na massa e vamos construir a nossa ferramenta. Na verdade, a gente vai dar continuidade, né? Esse é o objetivo. Quando eu falo lá na pesquisa sobre construir ferramentas usando VBA, é algo semelhante a isso, né? É trabalhar seja com um UserForm ou não, trabalhar com bancos de dados, enfim. É criar esses, digamos que, aplicativos, entre aspas, né? Aplicativos no Excel. Feito? Bom, nas aulas anteriores, nós criamos o botão para limpar, que é o botão do novo. Criamos o botão do cadastro, o botão que realiza o cadastro. E esse cadastro, o que ele faz? Ele pega essas informações que estão aqui e lança lá na nossa planilha que se chama base financeira. Ah, Darlan, mas eu gostaria de trabalhar com banco de dados, jogar isso em um banco de dados profissional. Dá para fazer isso? Lógico que dá. E nós podemos sim criar conteúdo para isso, tá? Mas nesse momento, nessa ferramenta, a informação será lançada na planilha base financeira, ok? O cadastro já está ok. O que nós vamos fazer agora? Vamos lá, na tela de pesquisa. Nós temos uma tela de pesquisa, que eu coloco aqui o período que eu quero analisar, clico em pesquisar e ele vai listar todos os dados que estão nesse período que eu escolhi, certo? Eu coloquei aqui também critérios de tipo e de status, e nós vamos agora fazer com que ele o quê? Ele, ao dar 2 cliques nesse item, ele abra esse item para que eu possa alterar. Na verdade, eu até já fiz
e vou mostrar o código para você. Mas já que eu estou aqui, já vou aproveitar e mostrar como é que funciona. Vamos lá. Eu vou dar 2 cliques no item que eu quero alterar. E ele vai então abrir a tela lá do Userform 1, aquela tela de cadastro. Percebam que ele trouxe todos os dados, certo? Ele trouxe os dados do item que eu dei 2 cliques, no caso o item 3, para a tela de cadastro. E agora eu vou confirmar a alteração, mas claro, para isso eu vou aplicar uma alteração. Mudei a forma de pagamento para dinheiro, vou clicar em alterar, fechei, e vamos ver se ele alterou. Pesquisar, está aqui. O item 3 agora é dinheiro. Bom, tiveram algumas falhinhas aqui no processo, né? Vamos lá. Primeiro, ele não mandou mensagem de alteração, certo? Isso foi uma falha. Segunda falha, quando eu cliquei em fechar, ele fechou as 2 telas. Por que isso aconteceu? Vamos entender, tá? Vamos ao código VBA, vamos lá. Bom, primeiro ponto, eu criei uma rotina para, ao dar 2 cliques sobre o item aqui no List View, ele abra o Userform 2 e preencha ele. Que código é esse? Vamos lá. 2 cliques aqui no List View. Eu criei um código onde eu, antes de fazer essa transposição, digamos assim, né, levar os dados do meu List View lá para o meu Userform, mandei ele abrir o Userform. Ele já iniciou a leitura de Userform e assim eu posso fazer o preenchimento, certo? Bom, eu volto aqui no preenchimento, mas sobre o fechar, o que aconteceu? Eu criei 2 rotinas. Uma para abrir, então perceba, depois que ele inicia o Userform, mas ele inicia sem abrir. Percebam que o evento load faz com que ele inicie o Userform, só que ele não abre, ele não mostra. Ele leu, ele iniciou, ele começou a fazer transposição. Ele pegou aqui a informação do List View, da primeira coluna. Percebam que a primeira coluna ela é referenciada de uma forma diferente das demais. Nas demais, eu chamo por esse comando aqui, né? Userform 2, que é o Userform atual, List View 1, que é o objeto, e aí vejam que eu vou na propriedade item selecionado, lá na lista do subitem, eu disse que eu quero o 1. Bom, importante que você entenda que a primeira coluna aqui ela é referenciada com 0, ela é a coluna 0, por isso que a primeira que aparece aqui, que na verdade é a segunda, né? Por isso que a nossa segunda coluna ela tem o número 1. Certo? Se por um acaso eu fosse criar um código semelhante a esse para a primeira linha, eu teria que usar 0. O padrão do List View não é esse. A primeira linha ela precisa ser selecionada, ok? No item selecionado. Ele já entende que essa linha refere-se à primeira coluna. Então faço essa transposição. Levo para o Userform 1, lá para o combo 1, a informação da primeira coluna. Levo lá para o Userform 1, na caixa, no textbox 1, a informação da segunda coluna. E assim, levei todos os dados. Depois que eu levei, eu disse, abre Userform 1. Aquele mesmo Userform que eu mandei ele ler lá no início. Iniciar. Ele iniciou aqui e abriu aqui embaixo. Ok? E depois, por último, eu mandei ele fechar. Só que como ele já entrou nessa rotina, ele não conseguiu mais fechar esse. Certo? Então, na verdade, nem sei se eu deveria fechar. Tá? Então, só para que você entenda, quando eu quero fechar um Userform, eu preciso chamar a rotina de unload. O me é porque estou me referenciando ao próprio Userform. Então, esse Userform será fechado. Tipo, me feche. É mais ou menos isso. Ok? Bom, poderia, ao invés de me fazer referência ao Userform? Sim, poderia colocar aqui Userform 2. Certo? Fechar Userform 2. Isso é importante que você entenda que com uma rotina como essa, a gente consegue fechar outros Userforms que a gente tem aberto. Certo? Ensinei sobre a rotina, mas no fundo, não quero utilizá-la. Né? Não sei se todos sabem, mas quando eu quero, por exemplo, desativar essa linha de comando, eu coloco um apóstrofo na frente. Assim, eu desabilito essa linha de comando e transformo ela em uma linha de comentário. Certo? Inclusive, comentário é uma prática muito interessante de se colocar em seu código VBA. Beleza? Bom, então, até aqui ok. Minha rotina está certa. Acho que foi toda explicada. Nós vamos agora para a segunda parte. Ou seja, depois que ele abre, eu criei uma rotina para o botão de alterar, que está lá no Userform 1. É o botão de alterar. Ele está aqui. Bom, a única coisa que ficou faltando aqui, vamos lá, que antes de fechar, eu vou mandar aqui uma mensagem, msgbox, e eu já explico sobre isso. Vou botar aqui, registro alterado com sucesso. Feito. Muito bem. Para entender essa linguagem aqui, o que aconteceu, ou como que ela altera, né? As 2 primeiras linhas, vamos lá. Nas 2 primeiras linhas eu declarei 2 variáveis. A primeira variável é a variável do fim
do meu relatório. Lá na minha tabela, vamos lá no meu relatório, eu preciso saber qual é a última linha, porque, no fundo, o que a minha rotina vai fazer é uma varredura nesse meu relatório. E nessa varredura que ele vai fazer, ele precisa saber o início e o fim. O início, nós até já sabemos, é fácil, a linha 2, mas o fim vai variar de acordo com a quantidade de registro que eu tenho. Eu, então, preciso de uma rotina para achar essa última linha. E antes de chamar a rotina, eu criei uma variável e disse que essa variável ela será um número inteiro, certo? Porque é o número que representa a linha. Bom, declarei a minha variável e agora eu posso atribuir um valor a ela. E o valor que eu vou atribuir é o seguinte. Sabe quando você seleciona uma célula e dá um Ctrl para cima, Ctrl para baixo, Ctrl para direita ou esquerda? Então, essa rotina é exatamente isso que ela faz. Estou dizendo assim, lá na planilha 2, que é a planilha que tem o nosso relatório, vá na célula A1.000.000 e dá um Ctrl para cima. Esse AND XLUp faz exatamente isso. Ele dá um Ctrl para cima. E o que eu estou dizendo para ele pegar dessa informação é o número da linha. Certo? Então, lá no final, eu coloquei .row, porque eu quero o número da linha. Row da linha. Bom, sabendo disso, sabendo qual é o final do meu relatório, eu agora preciso saber qual será a nota fiscal alterada. E nesse caso, veja, declarei uma variável, essa variável também está declarada como um número inteiro, eu chamei ela de NF, e essa NF, o valor dela é o valor que tem dentro do TXTBox. Ou seja, o número da nota fiscal que está dentro da caixa de texto. Beleza? Bom, passou por aqui, ele agora vai para a próxima etapa. Ele vai iniciar um for, ou seja, ele vai iniciar um looping. E nesse looping ele vai varrer a minha tabela. Por que eu digo que ele vai varrer a minha tabela? Vejam que o meu for, que aqui eu coloquei uma variável, que inclusive aqui em cima eu não declarei. Posso não declarar uma variável, Darlan? Posso, não tem problema, ninguém vai morrer por isso. O VBA ele vai entender que a sua variável não foi declarada e ele vai fazer essa declaração por você. Só que quando a gente faz a declaração, a gente acaba atribuindo um tipo de variável mais adequado, um tipo de variável que ocupa menos memória. Se ele for declarar, ele vai usar a variável variant, e essa variável é uma variável um pouco pesada. É claro que os computadores rápidos como são hoje em dia, a gente não percebe tanto, mas quanto mais eficiente for o nosso código, melhor. Beleza? Então, eu até voltei aqui em cima, declarei e disse que a minha variável i representa a contagem do meu for, ela é um número inteiro. Ok, disse que ela vai variar de 2 a o final da linha, a última linha. Ou seja, se o meu relatório tem 10 linhas, ele vai variar de 2 a 10. E ele vai fazer uma contagem, 2, 3, 4, até chegar no último número. E perceba que eu uso essa informação, esse i, que representa o número da linha, eu uso ele aqui no meu if. Ou seja, dentro do for, eu coloquei um if. Porque, além de fazer essa passagem, eu quero que ele confira. Vamos lá, que conferência que ele está fazendo? Ele está olhando o número da nota fiscal. E aí ele pergunta, o número da nota fiscal é igual à informação que eu tenho na planilha 2, na coluna B, na linha correspondente? E aí imagine o seguinte, quando o meu for está fazendo a primeira passagem, essa letra I, ela equivale a 2. E aí ele pergunta, o número da nota fiscal é igual à informação que eu tenho na célula B2? Porque se é igual, ele já para, certo? Se o número coincidir, nota fiscal 3, e lá no relatório, na linha B2, eu tenho a nota fiscal 3. Ele então para e ele vai executar esses comandos que eu coloquei dentro do if, certo? Então o que eu faço aqui é uma verificação. Eu peço para ele confrontar se a variável que corresponde ao número da nota fiscal, ela é igual ao número da nota fiscal que o meu for está verificando, que o meu for está passando por ela, né? Porque o for, no final das contas, ele passa por toda a coluna B, considerando início 2, final, última linha registrada, ok? Bom, quando ele chega na linha equivalente, na linha onde a nota fiscal ela é igual, aí ele para e ele executa essa rotina. E nessa rotina eu pedi para ele fazer o seguinte, vamos lá. Pega o valor da planilha 2, lá da célula A, a linha correspondente, no caso a linha I, traz para essa célula o valor que está no combo box 1. A mesma coisa para B com o TXT1. Ou seja, é como se eu estivesse fazendo o cadastro novamente e eu estivesse recadastrando aquele item. Então ele vai substituir os dados. Certo? Simples assim. Bom,
Substituiu todos os dados? Sim. Agora, eu quero que ele mande uma mensagem dizendo que o registro foi alterado com sucesso. Por último, eu pedi para ele finalizar a rotina. Por que eu pedi para ele finalizar a rotina? Vamos imaginar o seguinte processo. Eu tenho aqui 100 mil linhas. Ele acha a linha lá na linha 50, por exemplo. Eu não quero que ele fique varrendo todas as linhas do meu relatório. Encontrou o registro? Alterou? Para a rotina. Não quero mais. Por isso, eu coloquei aqui um exit sub. Beleza? Finalizei o if, finalizei o for, e assim finalizei a minha rotina. E agora ele faz exatamente isso. Vamos ver na prática o que ele faz? Vamos lá. Pesquisa, coloco a data, mando pesquisar, selecionei o registro. Agora eu quero alterar o registro 2. E o registro 2 eu quero alterar para crédito. E eu vou clicar em alterar. Registro alterado com sucesso. Finaliza. Vejam que agora ele não fechou a tela, ou seja, se eu quiser alterar mais registros eu já posso, mas eu não quero, vou fechar. E agora vou conferir lá na linha 3, o registro 2, ele foi alterado para crédito. Muito bem. Pessoal, tem ainda algumas falhinhas nesse processo? Tem. Do tipo, não estão sincronizados os botões. Por exemplo, quando chega aqui eu posso clicar no botão de alterar ou de cadastrar. E de repente eu não deveria, a não ser que os registros estivessem devidamente preenchidos. Certo? E para alterar eu precisaria primeiro escolher o registro que eu quero alterar. Então tem algumas regrinhas aqui que a gente precisa tomar cuidado na hora de criar esse tipo de formulário. Gostou dessa aula? Acha que a gente deve continuar essa tela de cadastro? Então faz o seguinte, comenta, deixe seu comentário aqui, dizendo que você quer assistir a continuação dessa ferramenta. E se você gosta de criar esse tipo de ferramenta, lá no nosso formulário, vota nela. Diz que você quer aulas sobre como criar ferramentas usando VBA. Ferramentas que têm essa lógica de um software, né? Onde armazena informação, altera, registra, enfim. Toda essa prática que é muito interessante. Eu particularmente gosto muito e esse é o tipo de ferramenta que eu faço para os meus clientes quando eu realizo as consultorias. Beleza? Terei o maior prazer em ensiná-los a trabalhar com esse tipo de ferramenta também. E a nossa aula encerra por aqui. Lembrando que o nosso formulário, o link do nosso formulário, ele está disponível na descrição do vídeo. Vai lá! Deixe seu comentário, faz a sua avaliação. Quero saber mais de você, certo? Quero produzir conteúdos mais adequados para o que você procura. Feito? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.